Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 2, exercício número 19. Vamos ao enunciado. Determine a perda de carga em um conduto retangular de seção 0,50 metros por 0,20 metros de aço comercial novo, rugosidade absoluta 0,045 milímetro, com 620 metros de comprimento, transportando 110 litros por segundo de água. Viscosidade cinemática da água igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Bom, então vamos analisar aí o que está acontecendo no problema e o que a gente quer. Determine perda de carga. Então, o que a gente quer determinar é o ΔH. Tá? Essa é a perda de carga. Em um conduto retangular. Então, vou fazer a representação aqui, ó. Um conduto aí de forma retangular. Tá? Tá aqui o conduto. Que ele diz de seção 0,50 por 0,20. Então, aqui, ó, 0,50 por 0,20. Tá? Aqui é a seção, a área aí de escoamento do conduto. De aço comercial, rugosidade, ele fornece, que está em milímetro, isso aqui vale a 10 a menos 3, vamos deixar aqui em metro, 0,045 vezes 10 a menos 3 em metro. Com 620 metros de comprimento, então significa que aqui tem um comprimento L, 620 metros, transportando 110 litros por segundo de água. Então, tem uma vazão, tá? Vou colocar aqui embaixo. Uma vazão que está em litros por segundo, a gente vai deixar no SI, ou seja, pega o valor de 110, divide por 1000, a gente vai achar 0,11, que fica em metro cúbico por segundo, tá? Essas são as condições fornecidas aí, e ele quer calcular a perda de carga. Bom, e agora, por onde eu começo? Eu tenho aí as minhas medidas, os valores fornecidos, quero calcular a perda de carga, que vai daqui até aqui com a condição L. Ou seja, isso daqui está dependendo, essa perda de carga, dependendo do material. Então, eu preciso achar as condições em relação ao material, ou seja, em relação ao atrito, para conseguir calcular essa perda de carga, tá? Eu não tenho aí outros dados que não seja esse caminho que eu segui. Ele deu aí a rugosidade absoluta. Então, a fórmula que eu tenho que utilizar, tá? É pela fórmula universal, e aí eu tenho que achar o F, fator de atrito, tá? Fator de atrito. Tá? Se fosse dado a constante C, aí a gente poderia utilizar pelo método lá de Rasen-Williams, aí outras coisas. Mas aqui pelo método universal, tá? E aí a gente utiliza aí a fórmula universal. Que para a seção retangular, a gente vai achar lá, né, na equação 2,49, a seguinte equação. Perda de carga unitária é igual ao fator de atrito vezes a velocidade aí ao quadrado, aqui sobre 2G, sobre 4 vezes o raio hidráulico, tá? Essa é a equação da perda de carga unitária. Isso aqui é perda de carga unitária, tá? Qual é a diferença disso daqui para quando é circular? A diferença é esse termo aqui, né? Como é retangular, a gente calcula o raio hidráulico, que nesse caso vai representar o que é diâmetro hidráulico, que vai ser para a seção retangular, que para a seção circular é só o diâmetro, aí fica F sobre D apenas, tá?
Então, a gente tem a perda de carga unitária, só que a gente quer a perda de carga. Então, vamos reescrever isso daqui, que vai ficar ΔH sobre L, que é a perda de carga, igual fator de atrito vezes velocidade ao quadrado, dividido. Aqui a gente pode juntar esses termos, né? Aparece assim lá na equação, os dois termos separados, para identificar que esse é o diâmetro hidráulico, tá? A gente vai juntar agora, vai virar 8 vezes o raio hidráulico, aí vezes a gravidade, tá? Então, já isolando o ΔH aqui na nossa equação, vai ficar que ΔH é igual a fator de atrito, velocidade ao quadrado, vezes o comprimento da tubulação L, sobre 8 vezes o raio hidráulico, vezes a gravidade. Agora, a gente precisa achar aí, essa equação que a gente vai utilizar, a gente precisa achar cada termo. O fator de atrito, a velocidade, o comprimento L a gente já tem aqui, precisa achar o raio hidráulico e a gravidade a gente já tem, que é uma constante. Então, vamos começar aqui pelo raio hidráulico. Quem é o raio hidráulico? O raio hidráulico é a área dividido pelo perímetro molhado. Então, nesse caso aqui, quem que vai ser? Vou pegar a área, que vai ser base vezes altura, tá? Essa é a área, então vai ser 0,20 vezes 0,50, dividido pelo perímetro molhado. Quem é o perímetro molhado? Considerando que a água está fluindo aí completamente na seção, né? O perímetro molhado vai ser essa medida, mais essa, mais essa, mais essa. Então, 2 vezes 0,20, mais 2 vezes 0,5. Então, 2 vezes, aí a soma dos dois, 0,50 mais 0,20, tá? Aí a gente calcula aí, vamos achar o raio hidráulico. Vou calcular e vou deixar isso aqui escrito como fração, tá? Para não acumular erro aí nos valores. Então, vai ficar 1 sobre 14 avos e sai em metro, tá? Aqui, como eu falei para vocês, sobre o diâmetro hidráulico, é 4 vezes o raio hidráulico. Eu já vou calcular ele aqui, porque lá na frente, na hora de calcular o F, eu preciso do valor do diâmetro hidráulico. Então, eu vou deixar ele calculado. Diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, 1 sobre 14 avos. Então, aqui simplifica por 2, e aqui por 2 fica 7, então fica 2, 7 uns em metro, tá? Calculamos aí o diâmetro hidráulico. Então, o raio hidráulico aqui já foi. Aí a gente precisa da velocidade. Como que a gente calcula velocidade? A gente tem lá, vazão é igual a velocidade vezes área. Então, o que a gente tem aí? Velocidade vai ser a vazão dividido pela área. A vazão é 0,11 metro cúbico por segundo. 0,11 metro cúbico por segundo. E a área? A área é 0,50 vezes 0,20. 0,50 vezes 0,20. Com isso, a gente calcula a velocidade e acha um valor de 1,1 metros por segundo. Então, o termo da velocidade a gente já achou. Agora, a gente precisa achar o fator de atrito. Só que o fator de atrito depende de Reynolds. Então, vamos calcular Reynolds primeiro. Quem é o Reynolds aí para a seção retangular? Vai ser diâmetro hidráulico vezes a velocidade média dividido pela viscosidade cinemática da água, que foi dada aqui, que é 10 a menos 6. Então, o raio hidráulico, 2/7, a velocidade, 1,1, e a viscosidade cinemática, 10 a menos 6. Com isso, a gente calcula Reynolds. O valor de Reynolds calculado vai ser 314.285, tá? 0,7. Colocar aí bastante valor, tá? Não vou arredondar nada, para não acumular erro e chegar exatamente na resposta que o livro apresenta. Então, aqui calculou o Reynolds, agora vem o fator de atrito. Para achar o fator de atrito, pode utilizar o gráfico de Moody, ou eu
prefiro utilizar a fórmula, que eu já jogo tudo lá e calculo. O gráfico também é bem simples. Se você está com ele na mão, você consegue ler rapidão e por aproximação. Utilizando a fórmula, né, que gera o gráfico de Moody, definida por Swime, a gente chega aí no valor mais exato. Então a gente tem que f vai ser dado pela seguinte equação. 64 sobre o Reynolds elevado à oitava mais 9,5 vezes, abre um colchetes, o ln, abre um parênteses, da rugosidade absoluta sobre 3,7 diâmetro hidráulico, mais 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9, menos 2.500 dividido pelo Reynolds elevado a sexta, fecha o colchetes, elevado a menos 16, fecha a chave, elevado a 0,125. Essa equação aí do fator de atrito serve para todos os estados de transição, laminar, transição e turbulento, tá? Todos os estados aí. E ela que rege aí o cálculo do gráfico de Moody. Então, a gente pode utilizar ela. Então, temos aí que F vai ser igual, substituindo pelos valores, fica 64 sobre o Reynolds, 314, 285,7. Quem não conseguir fazer a conta de uma vez, vai fazendo por partes, tá? Anota bastante valores para não acumular erro. Aí, e continua aqui, ó. E lembrando que as unidades têm que estar todas no SI. Aqui a gente já transformou para facilitar, né? Então, sempre bom. Já desde o começo aí substituir e deixar nas unidades certas para não dar problema. Aqui o diâmetro hidráulico a gente calculou, 2/7 mais 5,74 dividido pelo Reynolds, que é 314, 285,7 elevado a 0,9, aí menos 2.500 dividido por 314, 285,7 elevado a sexta, fecha, elevado a menos 16, tudo elevado a 0,125. Calculando isso daí, a gente acha o fator de atrito, que vai dar o valor de 0,01586, tá? 4 algarismo significativo, adimensional. Agora que a gente tem o fator de atrito, temos a velocidade e temos o raio hidráulico, a gente calcula qual é a perda de carga. A perda de carga vai ser o fator de atrito 0,01586, a velocidade 1,1 ao quadrado, vezes o comprimento L, que é 620 metros, dividido por 8 vezes o raio hidráulico, 8 vezes 1 sobre 14, vezes a gravidade de 9,81. Calculando isso daí, a gente vai achar a perda de carga, que dá o valor de 2,12 metros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui e até um próximo exercício.